A gente vai agora para um tema importantíssimo. Afastamento do trabalho por saúde mental dispara e vai a 20%, aponta uma pesquisa. A gente vai detalhar aqui, mas antes eu vou chamar Marcela Bianca, que é neuropsicóloga pela Unifesp, e Fernanda Razulevicius, advogada trabalhista, para que a gente trate um pouco desse tema. Fernanda, eu espero ter pronunciado o seu sobrenome de maneira correta. E já começo com você para, justamente, se eu não pronunciei, você já corrige aqui. Fernanda, a gente está vendo claramente, e talvez aí depois da pandemia, uma dificuldade cada vez maior, né, nas políticas de saúde pública para acompanhar o número de casos de saúde mental envolvendo aí trabalhadores. Do ponto de vista do direito, e depois eu vou perguntar para a Marcela do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista do direito, o que é que a gente tem que se preocupar, quais são os pontos que a gente não está vendo? Costumo fazer uma pergunta que é para dizer o seguinte: por que isso importa, Fernanda? Boa noite, Léo. Você disse meu sobrenome direitinho, Razulevicius, acertou. Tudo bem, que bom. E realmente, depois da pandemia, né, a gente passou a fazer uma utilização da tecnologia de forma muito maior para poder continuar a trabalhar. E isso foi se estendendo, né, virou um hábito. E muito mais do que antes, isso tem afetado a saúde mental dos trabalhadores, que é difícil desassociar o ambiente do trabalho, do ambiente de casa, em decorrência aí do trabalho também home office, ou teletrabalho, né? E de fato, com relação às doenças mentais, isso aumentou de uma forma muito grande, muito rápido, e a gente precisa tanto de políticas públicas nesse sentido, tanto para prevenção, né, das pessoas, mas também políticas dentro das empresas para evitar que as pessoas adoeçam. Afinal de contas, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, a responsabilidade ela está ali atrelada à empresa quando essa doença de fato tiver relação com essa relação de trabalho. Muito bem, muito bem. Marcela, contigo. Do ponto de vista da saúde, quais as preocupações que a gente tem, a gente como sociedade tem que estar atento aí a esse disparo, a esse aumento dos casos de saúde mental. Muito obrigado mais uma vez aqui pela Boa presença noite, também. Léo, todos os telespectadores. É um prazer estar aqui falando a respeito desse assunto, que é o meu dia a dia, né? Eu tenho notado o quanto que as queixas em relação a prejuízo no desempenho do trabalho têm aumentado, e, em consequência, com certeza, dos transtornos, né, mentais e da saúde mental como um todo. Então, o que acontece? As pessoas estão confundindo performance com uma necessidade de trabalhar muitas horas e produzir muito tempo para, consequentemente, às vezes ser reconhecido, enfim, ou até mesmo subir de cargo. Independente da demanda, as pessoas estão perdendo um pouco a noção do que é o equilíbrio, do que é o ideal. E a gente sempre fala, quando sai dessa questão de equilíbrio entre o que o todo, né, da pessoa fazer uma atividade física, dos momentos de alimentação, da questão de ter uma pausa para parar a mente. Então, eu acho que está entrando num momento muito frenético em que eu não saber falar não e saber fazer pausas está ficando muito difícil. Então, as pessoas estão querendo performar e acaba, consequentemente, afetando a saúde mental como um todo. Muito bem. Vamos voltar aqui para a Fernanda. Fernanda, a gente sabe que a Marcela falou um pouco agora também, a gente sabe que a pandemia acabou criando aí, né, a questão do home office. E claramente, quem trabalhou de home office ali no começo da pandemia, eu tive uma experiência de home office muito pequena, diga-se de passagem, muito pequena. Acabei tendo que ir para a rua, porque no momento ali que ninguém sabia, ainda teve ali algumas equipes de jornalismo ainda pararam um pouco, né? Isso aí a gente está falando de quase 4 anos atrás,
por mais que possa ter passado um tempo, né, é muito presente. E é muito presente o meu período no home office. De fato, teve que criar toda uma estrutura, teve que mudar um pouco ali a própria cabeça. Mas o que eu estou te perguntando é o seguinte: pela sua experiência em relação aos processos, em relação a essa questão do direito, em que ponto as demandas jurídicas, judiciais, elas aumentaram o volume a partir desse home office? E te pergunto o seguinte: está se criando uma máxima que muito trabalhador que foi para o home office não quer voltar para o trabalho presencial, né? Principalmente em empresas de tecnologia, né? Preferem ali, ontem mesmo, uma das empresas, das maiores empresas de tecnologia, definiu um prazo mínimo para que as pessoas pudessem frequentar a empresa. No jornalismo, a gente sabe que é necessário a presença, a troca de informações no ambiente de trabalho. Então, mas é claro, é possível fazer home office? É possível fazer home office em algumas circunstâncias. Mas, de uma forma geral, o jornalismo se faz de uma forma presencial. Mas nas outras profissões, você acompanha isso mais ali de lupa. Como foram as demandas, como são as demandas judiciais em relação ao home office e o quanto, e se tem, de fato, essa resistência de parte de trabalhadores a voltar para o trabalho presencial? Léo, de fato houve um aumento muito grande, eu senti isso aqui dentro do meu escritório, nas ações relacionadas à doença do trabalho após a pandemia. A pandemia em si já mexeu com as pessoas, mas isso não estaria relacionado com o trabalho, mas o fato de se adequar ao home office, muitas empresas não tiveram tempo hábil de fornecer as ferramentas necessárias para o trabalho, muitas pessoas pegaram o que tinha em casa para trabalhar, nem sempre a ferramenta que você tem na sua casa é hábil para desenvolver o seu trabalho, aí você precisa entregar aquelas demandas, mas a sua ferramenta não é adequada e não corresponde com o prazo que você precisa entregar, e aí isso tudo vai gerando uma ansiedade, e com o desenvolver aí das tecnologias para realmente controlar esse trabalho home office, as empresas desenvolveram uma série de tecnologias para verificar se de fato o empregado está trabalhando. Como a gente tem uma cultura no Brasil de que a presença é muito importante, as empresas fazem essa questão desse controle, muitas vezes precisam fazer de fato, mas isso faz com que o trabalhador acabe querendo entregar mais, para não falar que está enrolando no trabalho. Claro que tem pessoas que não seguem essa tendência, mas isso acontece e acaba gerando uma ansiedade, acaba gerando mais problemas de saúde, e a partir do dia 1º de janeiro foi considerado como doença ocupacional pela OMS o burnout, né? Então, a partir do momento que as pessoas começam opa, o que é burnout? Será que eu estou tendo burnout? E ela foi relacionada com uma doença do trabalho, aí realmente há um aumento nas ações trabalhistas com relação a isso. Já com relação ao home office, a questão dos empregados voltarem ou não voltarem é sim uma realidade, que a maioria dos empregados preferem o trabalho home office, uma vez que aquele deslocamento até a empresa ele é evitado, então evita-se o transporte público, aquele estresse que é para chegar no trabalho, que é a realidade de muitas pessoas. Acontece, Léo, que a alteração desse contrato de trabalho de home office para presencial, ele pode acontecer, isso está dentro do poder diretivo da empresa, e muito porque a maioria dos empregados, eles foram contratados de maneira presencial, e aí no curso do contrato tiveram que passar para home office. Então veja que as pessoas foram contratadas para trabalhar presencialmente, e a empresa precisou fazer um ajuste no meio do caminho. Então não há um prejuízo no contrato de trabalho se essas pessoas tiverem que voltar para o presencial, uma vez que elas foram contratadas para trabalhar presencialmente, tá? Existe o outro cenário de que a empresa contratou para trabalhar home office, essa era a condição de trabalho, e agora quer presencialmente. E aí existe discussão se não se trata de um prejuízo para o empregado, vale essa conversa para que esse movimento também depois não seja considerado um prejuízo e seja aí uma ação trabalhista com indenização por danos morais ou rescisão indireta. Existe sim essa possibilidade, tá, Léo? Claro que cada caso é um caso, precisa ser avaliada cada situação e cada contrato de trabalho e as previsões que trazem esse contrato.
Mas, de maneira geral, os empregados realmente não querem voltar para o presencial por conta dessa questão de um conforto, você está dentro de casa, mas há sim aqueles que optam pelo trabalho presencial, para se arrumar para trabalhar, mas é uma minoria. Muito bem, Marcela, a Fernanda deu ali algumas dicas em relação à questão de contratos e de como funciona. Eu queria, Marcela, se você pudesse, 3 pontos principais para o trabalhador, pontos de serviço aqui. O que é que um trabalhador que está sentindo que em determinado momento a situação da cabeça está ficando um pouco mais mexida, 3 pontos que ele pode observar e que ele pode tentar enfrentar, claro que tem que se buscar, né, no primeiro momento, e imagino que esse vai ser um dos pontos que você vai citar, ajuda de um profissional, mas o que a gente pode pensar? E aquele trabalhador que está vendo, está sentindo que tem alguma dificuldade de saúde mental na empresa onde ele trabalha, o que é que ele deve estar atento nesse? E aí a gente faz ali uns 3, imagino, uns 2 ou 3 pontos ali, fique à vontade. Ótimo, Léo. É bom a gente pensar nisso. E um passo antes de eu dar essas sugestões, eu acho que a gente tem que olhar para o quanto que as pessoas têm receio de chegar a um chefe ou alguém da empresa e falar das dificuldades que está enfrentando, e também, às vezes, a empresa não sabe como abordar esses profissionais para evitar que chegue num ponto de ter o afastamento, né? Eu sempre digo que tudo que passa ali, que do momento em que não é momentâneo e está ficando frequente, está acontecendo por muito tempo e está causando prejuízo, independente da área. Pode ser tanto na questão do trabalho, de perder prazos, pode ser tanto na saúde como um todo, tanto na mental, na física, porque as pessoas começam a perceber mais na saúde física do que na mental, ou até mesmo dos relacionamentos. Então, as minhas dicas são, primeiro, se você está observando que está passando do limite e que aquela dificuldade ou está trazendo prejuízos no seu dia a dia e que isso está afetando alguma área da sua vida ou até mesmo te deixando descontente, isso já é algo para ser um alerta. Porque passar por alguns momentos de dificuldade, alguns momentos de maior desânimo, e por acontecer alguma coisa, tanto pessoal ou no trabalho, tudo bem, mas quando isso deixa de ser momento e passa a ficar recorrente, aí a gente tem que olhar com maior atenção, né? Aí a pessoa me pergunta, Marcela, mas e se eu não tenho espaço? O que eu faço? Para onde eu vou? Claro que a primeira resposta é procurar uma ajuda profissional, né? Que essa ajuda profissional vai poder te orientar o como conduzir, porque tem muita gente que tem receio, Léo, de chegar e falar, olha, eu tô com dificuldade, eu não tô dormindo bem, eu não tô me alimentando bem, isso tá causando problema no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, ou até com meus filhos, eu não tô tendo tempo com eles. E isso pode gerar um sentimento de, nossa, eu não tô dando conta, eu não consigo, e fazer com que a pessoa acabe falando, não, eu prefiro não falar, porque se isso causar um problema de perder o emprego, de ser desconectado da empresa, porque as pessoas estão com uma mentalidade de que performance, como eu disse anteriormente, é assim, você aceitar tudo o que vem de demanda, você passar às vezes dos próprios limites. Então, uma ajuda profissional, de um profissional da saúde mental, vai começar a te ajudar a ver quais são esses limites e o que e como a aprender, às vezes, muitas vezes, falar o não, ou até mesmo, não para o outro, mas sim para si mesmo. Porque, Léo, às vezes tem gente que fala assim, às vezes é culpa da empresa, ou culpa de não sei... Não importa de quem é a culpa. O importante é, se está tendo prejuízo da saúde, independente de onde vem, a gente precisa dessa orientação para a pessoa conseguir manter o equilíbrio e buscar um bem-estar. Eu falo que tudo é estilo de vida, né? Eu trabalho muito com a neuropsicologia do estilo de vida e é assim, como que eu vou manter o equilíbrio nas áreas, na espiritualidade, na alimentação, na atividade física, como que tá todas essas áreas
áreas da minha vida. Então, se você vê que está em alguma coisa que está sendo descompensado, busque uma ajuda ou até mesmo de alguém próximo que pode também te ajudar a chegar a um profissional ou alguma resposta. Muito bem. Fernanda, Marcela, muito obrigado aqui pela gentileza de vocês, esse tempo de vocês para prestar esclarecimentos aqui, tanto do ponto de vista jurídico quanto tanto na saúde, né? Não só na saúde particular, mas também na saúde pública. Agradeço muito aqui as duas, um forte abraço para vocês, boa noite e até a próxima. Obrigada, Léo, boa noite a todos. Boa noite, gente, muito obrigada.